Abra sua Bíblia comigo, em Tito, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 5. Tito, capítulo 3, a partir versículo 5. Diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, continua aqui conosco, Pai. Continua falando aos nossos corações, continua ministrando aqui, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui essa noite. Continua, Senhor, continua falando, continua aqui conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Contar uma historinha aqui. Eu me lembro que eu, ainda muito jovem, em um culto de jovens lá na Igreja Renascer, eu ouvi lá um culto aleatório, e eu ouvi lá a ministração, e naquele dia eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Bom, a igreja vai fazer 30 anos, a Renascer foi antes disso, então um pouquinho antes disso. Mas o detalhe é que desde que eu nasci, eu sempre fui de um lar cristão. Então os meus pais já iam, eu crescia toda a minha infância em escolinha bíblica dominical, né, participava de tudo lá, tal. E nesse dia, Deus ali, algo diferente aconteceu e eu resolvi verdadeiramente entregar minha vida. Mas o que mudou? Né, assim, o que mudou depois daquele dia na minha vida? Eu continuei indo para a igreja, como eu já fazia antes. Depois de um tempo, já no início da igreja, na nossa igreja aqui, eu estava até lembrando assim, literalmente eu era o multimídia na igreja, junto lá, mas assim, carregava o som, ligava o som, colocava a fita cassete para colocar e colocava a fita VHS para filmar. É assim mesmo, gente. Metade daqui não sabe nem o que é isso, né? A outra metade, estamos no mesmo barco aí. Nessa época, adolescente, jovem lá, se não estava na igreja, nos cultos da igreja, estava em outra igreja, estava com os amigos da igreja, estava orando um monte, estava fazendo um monte de coisa. Eu não sabia o que era uma vida fora da igreja. Minha vida estava na igreja, meus amigos estavam na igreja, as pessoas que eu conhecia estavam na igreja. E por assim continuou por um bom tempo ainda. E crescendo mais um pouco, estudando, fui estudar longe de casa. E nessas indas e vindas, as coisas começam a mudar um pouco. As coisas começam a ficar um pouco diferentes, porque os amigos já não eram os mesmos, já não tinha tanto tempo como eu tinha antes. Começa a conhecer pessoas novas, começa pela graça de Deus mesmo, misericórdia de Deus, Ele sempre colocava um crente lá no meu caminho, para a gente andar junto lá, mesmo tropeçando lá, mas... Bom, em certa altura já, dessa caminhada aí, eu já não tinha tanto sentido estar na igreja. Já não fazia tanto sentido como fazia há anos atrás. Os amigos já não eram os mesmos. As coisas já tinham mudado um pouco, embora, obviamente, tivesse ainda amigos. Eu me lembro, assim, de simplesmente começar a parar e simplesmente parar de ir aos cultos. E durante um bom tempo não ir mais aos cultos. Estava até lembrando a ponto de eu perder a unção do meu pai a presbítero. Eu imagino a tristeza dele e a da minha mãe. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ser ungido a pastor junto com ele ainda. Glória a Deus por isso.
Mas, bom, onde eu vou chegar com essa história toda aí? Eu sempre fui um bom menino, um bom crente, entende? Assim, não bebia, não fumava, não usava droga. Sempre fui. Quando eu saí, quando eu não frequentei mais a igreja, eu continuei sendo um bom menino. Entende o que eu quero dizer? Aos padrões do mundo, aos padrões dos olhos e tal. Trabalhava, ajudava em casa, pagava a conta, tudo certo, assim, fazia a minha vida lá, lá. Mas não tinha mais a ligação, aquilo que aparentemente me ligava à igreja, que era a própria igreja. Não era Deus. O que nós precisamos entender é que não basta a gente participar de uma igreja. A gente precisa ter um encontro com Jesus Cristo. É exatamente isso que eu quero falar um pouquinho essa noite aqui conosco. Eu quero compartilhar isso. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o dono da igreja, com Jesus Cristo. Porque senão, gente, uma hora ou outra, por motivos X, eu dei o meu motivo lá, a gente vai esfriar, a gente vai desistir, a gente vai fazer outra coisa na nossa vida. Por quê? Porque o mundo está cheio de coisa para a gente fazer. Porque as coisas estão aí andando. Mas se a gente não está apegado àquilo que nós deveríamos ser apegados, a gente vai cair. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que desde o princípio, cada um era responsável pela sua vida. Nós vamos ver lá isso em Adão e Eva. Eles tiveram uma escolha. A serpente, por pior que seja, e a gente sabe que é ruim, ela não abriu a boca de ninguém, e ela não enfiou lá uma fruta para dentro, lá, goela abaixo. Certo? Ela induziu. Caiu porque quis. Passando mais um pouquinho, aí a gente vai ver, por exemplo, a primeira oferta. Caim e Abel. Caim, todo mundo sabe lá que matou o irmão Abel. E aí a Bíblia diz lá, e deixa claro, que os dois tiveram, a Bíblia não, perdão, eu estou falando isso. Os dois tiveram a mesma criação. Os dois tiveram os mesmos pais. Os dois estavam entregando uma oferta. Mas é claro, e aí sim a Bíblia diz, que a oferta de Caim e Caim foram rejeitados. Não foi a oferta, não foi o tipo de oferta, não, foi assim, a Bíblia fala, Caim e a sua oferta foi rejeitada. Então a gente vai ver lá desde o início, que o ser humano é inclinado a fazer as coisas, a inclusive adorar a Deus, inclusive ofertar ao Senhor, inclusive vir à igreja. Por quê? Porque aprendeu assim. Por quê? Porque assim, foi sempre assim. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Eles já tomaram um tombo lá atrás, não, estou falando de Adão e Eva, né? Eles já tomaram um tombão lá, então assim, imagina como eles iam lá com os filhos lá. Então os filhos, não, tem que adorar, tem que servir a Deus, tem que ser certinho, vamos lá gente, blá, 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 blá. Os dois foram. Abel entendeu. Abel, em algum momento, a Bíblia não fala como, onde, mas Abel teve esse encontro com Deus, a ponto dele entender o que era entregar uma oferta ao Senhor e ser agradável a Deus. Mas Caim não. Entende isso? Se a gente vai ainda mais para frente, a gente vai ver lá com Jesus crucificado, e eles levantam um ladrão de cada lado dele. Qual era a posição dos ladrões? Um deles era, você não é o reizão aí, você não é o bonzão, você não é Deus, fala para os anjos aí, desce daí, livra a gente desse negócio. O que ele queria? Ele queria uma satisfação ali, ele queria resolver o problema dele, que ele estava passando naquele momento. Enquanto o outro, não se sabe como, entendeu e falou, você está doido, cara, você não está vendo, esse cara ele é inocente. Nós somos culpados pelo que nós fizemos, mas ele é inocente, e ele, por mais maluco que seja, pregado numa cruz, teve um encontro com Jesus. E a resposta de Jesus é, ainda hoje estará comigo. Você entende que, bom, eu dei 3 exemplos aqui, passando por
bons pedaços da Bíblia, mas hoje, nós, como igreja, não igreja corpo, mas igreja com I maiúsculo, nós temos muitos frequentadores convencidos que esse é o lugar certo, que a melhor coisa que eu posso fazer para minha família, para mim, para os meus filhos, é estar dentro de uma igreja. Afinal de contas, meu Deus, você já viu o que acontece aí fora com as crianças? Eu estava comentando com alguns pais aqui, eu moro ali num condomínio, e a princípio a gente falou, nossa, vamos pegar um condomínio, porque aí o Davi, né, de 5 anos, tem liberdade para poder brincar, sair aqui fora. Tadinho, doce ilusão. A gente não deixa sair. Nossa, que isso, pastor, que absurdo. A gente vai no parquinho e vê crianças de 4, 5, 6 anos cantando funk. E não dá para repetir o que eles cantam aqui. Não dá, não tem como. Então, a gente sai com o Davi de mão dada e fala, fica do meu lado. Posso ir no parquinho? Deixa eu ver como é que está o parquinho primeiro. A gente vai. Peraí, a gente vai ficar 10 minutos lá porque o papai tem que voltar. E assim. Mas nós precisamos entender que a gente precisa ir além do que só ser convencidos que aqui é o lugar certo de estar, que aqui, que a igreja é um bom lugar para se conviver com as pessoas, porque, de verdade, todos aqui têm problemas, todos aqui, ninguém aqui é perfeito, e a gente cria uma ilusão diabólica, de que a igreja é perfeita. E aí eu não estou dizendo igreja como Cristo, por favor. Estou dizendo igreja como nós, igreja. E não. Todos temos defeitos. Todos precisamos de Jesus. Todos temos áreas que Deus está trabalhando todo dia na nossa vida. Todos nós. E aí essa ilusão de uma igreja perfeita. E se a gente não tem esse encontro real com Cristo, e a gente fica só nesse raso, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos frustrar com a igreja. De novo, por quê? Porque o pastor é falho, gente. Por quê? Porque o irmãozinho que está na porta erra também. Porque todo mundo erra. E aí, todo mundo tem um dia bom, todo mundo tem um dia mau. E se a gente só está no raso, se a gente só está vivendo e vindo para a igreja, porque eu sei que a igreja é um lugar legal de estar, porque essa igreja é palavra legal, porque o louvor é não sei o quê, você está correndo um sério risco do diabo acertar no ponto certinho, que ele sabe onde pegar no teu calo, e te arrancar. Consegue entender isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa semana, enquanto nós estávamos orando uma noite lá em casa, me veio exatamente assim, essa palavra. Falei, uau. E eu, obviamente, começo por mim ali, sabe? E imediatamente, Jesus, Senhor, me perdoa. E aí eu quero falar um pouco, eu quero estender um pouquinho aqui sobre isso. O primeiro exemplo que eu quero ler com vocês aqui, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vai contar para a gente a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. O que é isso? Ele era um super, mega, ultra religioso da época de Jesus. Pensa num cara que conhecia as leis, que conhecia Deus, que conhecia ali a Torá, que conhecia os profetas, que era correto diante das leis que Deus deu para Moisés. E esse especificamente Nicodemos, a palavra de Deus diz que ele era um dos principais dos fariseus. Reconhecido assim, muito bem reconhecido, tanto pelos fariseus, quanto pelo próprio povo. Então, ele era um cara extremamente importante e que tinha uma grande influência no seu meio. E aqui no verso 1 aqui de João 3 diz lá: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, ouça isso, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui, duas coisinhas muito interessantes. Ali no verso 2 nós vamos ler lá: Nicodemos sabia que ele era Jesus. Nicodemos sabia, lá está escrito assim, olha, veio Jesus na noite e disse: mestre, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus. A gente sabe. Sim, não estamos, quando eu digo, ele fala gente, ele está dizendo os fariseus, ali os principais, olha, a gente sabe que você foi enviado da parte de Deus. Só que não basta saber. Ele conhece Jesus, mas ele não tinha nascido de novo. E aí Jesus é muito claro, falando: olha, Nicodemos, tá bom, você sabe, você me conhece, que eu vim da parte de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa: se você não nascer de novo, você não, primeiro ele começa, você não verá o reino. E aí Nicodemos não entende isso, e ele fala pela segunda vez, ele diz o seguinte: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar, se você não nascer da água e do Espírito. Imagina a cabeça de um homem, provavelmente mais velho que Jesus, com conhecimento, com estudo, simplesmente olhando para um homem ali de 30 e poucos anos assim: o que esse cara está falando? O que esse cara está falando que eu não consigo entender, eu sendo mestre, eu conhecendo tudo? O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte: olha, Nicodemos, não adianta você saber, não adianta você me conhecer, se você não nascer de novo. E aí a água e o Espírito aqui, a gente vai olhar lá, e na história vai ter diversas interpretações para isso, mas para mim o que mais se encaixa nisso tudo aqui, é que nós precisamos, a água representa limpeza, pureza, nós precisamos ser purificados, e nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo, exatamente o que nós lemos em Tito 3. Para que a gente tenha parte com Jesus, nós precisamos nascer de novo. Quer dizer, nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Não tem como. Não tem como a gente conhecer, eu conheço, não, olha, eu não vou para a igreja não, mas eu sei que Deus é bom, não, eu sei, eu faço inclusive a minha oraçãozinha, eu sei que não sei o que lá, não rola. O que Deus está falando é: Nicodemos, não adianta você saber. Nicodemos, não adianta você ser um expert em teólogo, fiz teologia, não importa, não adianta. Você tem que ter parte comigo. Você precisa entregar a tua vida para mim. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo significa você se entregar totalmente. Nascer. O que é? Como eu faço isso? Então, para você nascer, você não vai conseguir entrar de novo, nascer de novo na barriga da tua mãe. Você precisa ser purificado e ser renovado. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos que a purificação de Jesus e a renovação que só vem dele passe pela nossa vida. Deus não quer mais a gente no raso, entende? Deus não quer mais a gente participando do culto, sendo um crente. Sou crente, eu vou ali. Não. Deus quer ter intimidade. Deus quer entrar no mais profundo. Um outro exemplo aqui, a gente vai ver lá o profeta Isaías. Se a gente acha que o nosso dia, os nossos dias atuais, o nosso mundo atual está ruim, eu vou ler alguns adjetivos que Deus usa para a época que Isaías viveu. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 1, depois você lê na tua casa. Deus fala que a nação é pecadora, que o povo é carregado de iniquidade, que é uma raça de malfeitores, que são corruptos, que abandonaram o Senhor. Ele continua dizendo o seguinte: que Deus, que Ele não tinha nenhum prazer nas ofertas, e que o incenso cheirava com cheiro repugnante. Ele termina falando que Ele não suportava mais as reuniões deles. Pensa numa época que também não estava fácil. E Isaías é levantado nesse tempo como profeta. E a gente, se você estudar um pouquinho, você vai saber que Isaías foi o profeta. Ele profetizou Jesus
muito antes, 700 anos antes de Cristo, para mais. Mas no tempo dele, ele é levantado para pregar para aquela geração, essa geração aqui, ó, que eu acabei de dar esses adjetivos. Passa o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ele lá profetizando, e malhando a galera, capítulo 4, capítulo 5, até que a gente chega no capítulo 6 de Isaías. E o título do capítulo 6 é O Chamado de Isaías. E eu li isso hoje de novo, enquanto estava lendo, preparando aqui, eu fiquei pensando nisso, falei assim, mas espera aí, como assim o chamado de Isaías? Ele já ministrava, ele já profetizava, há no mínimo 6, 5 capítulos. Como assim hoje é o chamado de Isaías? E aí você começa a ler, e aí você começa a entender que Deus estava levando Isaías para um lugar muito mais profundo, sabe, exatamente onde Ele queria levar. Isaías, vamos abrir aqui um grande, né? Isaías era crente? Acho que ninguém vai ter dúvida que eu falo, não, era crente. Ele já tinha se convertido, já tinha entregado a vida para Jesus, já estava até pregando. Entendam o paralelo que eu estou dizendo com os dias de hoje. Mas Deus queria encontrar ele ainda. Entende que esse encontro real com Jesus não é para a pessoa que vê a primeira vez na igreja? Está entendendo isso? Você entende que esse encontro real com Jesus é para todos nós? Porque cada um de nós está vivendo um momento da nossa vida. Talvez hoje é o primeiro dia que você chegou, e eu vou te encorajar a fazer esse encontro. Mas talvez você, como eu, nasceu na igreja, já teve alguns encontros com Jesus na sua vida. Mas eu posso te garantir que Ele quer mais. Eu posso te garantir que esta noite, nós podemos escrever como chamado de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. É a noite onde nós vamos poder chegar onde Ele quer que a gente chegue. É a noite onde Ele vai poder se revelar de um modo sobrenatural, como Ele fez com Isaías. A ponto de ele ver a glória de Deus. A ponto de Isaías estar tão face a face, que ele consegue identificar. Ele fala assim, eu não posso, porque a minha geração e eu tenho lábios impuros. E aí sabe qual é o recado de Deus? Isaías, você não está entendendo. Vem cá, sou eu que te purifico. Sou eu que te trago um renovo. E a partir daí, a revelação que vem assim, a revelação de Deus para Neemias, como eu disse, ele é o profeta do Novo Testamento. É assim que ele é conhecido, quando a gente vai estudar. Por quê? Porque ele pregou Jesus. Vocês têm noção disso? Ele pregou o nosso Salvador. Deus deu uma revelação tão maravilhosa, tão grande. Mas porque ele deu espaço, porque ele entendeu, porque ele não se achou, porque ele já ministrava, porque ele já profetizava 5 capítulos, que ele não precisava mais disso. Pelo contrário, quando ele teve a revelação, ele entendeu, ele ainda, eu preciso tanto do Senhor. A ponto de Deus falou assim, eu sei, e porque você sabe agora, toma isso. Para mim o principal daqui, não está no, quem enviarei, envia-me a mim. Ok, isso é importantíssimo, que é o próximo passo de Isaías aqui. O ponto principal aqui é Isaías se permitir ser purificado e renovado por Cristo, por Deus nesse momento. A ponto de depois, Deus poder usá-lo da maneira que Ele queria usar. E agora eu te pergunto, porque eu fiz essa pergunta para mim também essa tarde. O que Deus precisa entrar na tua vida? O que Deus precisa renovar na tua vida? O que será que Deus precisa passar e purificar aí? Para que a gente consiga chegar num próximo etapa com Ele. Para que a gente consiga, receber dEle algo novo. Para que Ele possa se revelar a nós. E a gente não depender mais do ambiente. A gente não depender mais de alguém para a gente chegar a Cristo. Eu vou só finalizar a minha história. Mas, depois que eu saí, depois que eu não voltei mais, se passaram anos, quase 8 anos, fora da igreja. E eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, e já há algum tempo, não vou lembrar agora se dia, meses, anos, mas assim, muito incomodado, muito assim, cara, esse não, assim, eu ia num lugar e eu falava assim, esse não é meu lugar.
Eu já falei isso algumas vezes aqui ministrando. Eu estava lá sentado na sala, domingo, 7 horas da noite, assistindo Faustão. Eu olhava para o Faustão e falava, meu lugar não é aqui, cara. O que eu estou fazendo aqui? E eu não sei quanto tempo isso foi. Até o dia que eu deitado na minha cama, eu falei, eu preciso falar com Deus. E naquela noite eu tive um encontro com Deus. Aquela noite eu me ajoelhei assim e falei, Jesus, me perdoa. Eu preciso voltar, assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu lembro que foi um tempo que eu fiquei ali, e Deus me convencendo, além do que eu já estava convencido de coisas que eu precisava. E eu lembro, cadê a Sabrina? Estava para dentro, né? Fala baixo. Eu tinha uma namoradinha. E ela veio do mundo para cá, para a igreja comigo. Assim, cheguei para ela e falei assim, o negócio é o seguinte, amiga. Você quer continuar? Eu estou indo para a igreja, beleza? Então assim, você quer vir, vem junto, senão, um abraço, estou fora. Não, eu vou. Veio. Ficou lá, não lembro quanto tempo lá, meses, né? Até assim que um dia, a gente conversando, ela me falou um negócio e falou assim, não lembro o assunto tal, eu também não vou lembrar nem a frase direito, mas assim, o ponto que ela quis dizer, não foi com essa palavra, mas falou assim, esse negócio de ser crente é chato, né? Assim, deu a entender isso, assim, entendeu? Cara, na hora que eu ouvi aquilo, assim, e eu já tinha voltado me jogado, a gente fazia tudo, ficava de madrugada, assim, sabe, já estava assim, querendo muito. E eu ouvi aquilo, eu parei, virei, fui falar com os apóstolos, eu lembro, falei com a pastora, falei, pastora, estou com um problema aqui, muito sério. Porque não pode ser. Eu não quero isso mais. Bom, só para acabar essa história que nem vai aqui, mas entenda, eu precisei ter essa misericórdia de Deus sobre a minha vida, misericórdia, nenhum mérito para mim, zero mérito, zero. Mas a misericórdia dele me alcançou. Entende? A ponto de eu largar tudo isso e não é que eu não preciso passar por diversas transformações depois disso, diversos outros encontros, e ainda precisar de outros encontros com ele, não. Mas eu lembro muito bem desse encontro que me trouxe de volta. Não foi diferente com Isaías, não foi diferente com homens de Deus aqui. Eu podia falar, mas sei lá, diversos casos. Pedro, Paulo, cada um teve um jeito diferente. Paulo, como Nicodemos, era um estudioso, conhecia tudo, a ponto de matar aqueles que iam contra o que ele entendia de lei. E o encontro dele com Jesus foi algo absurdo. Indo para Damasco, ele vê lá um clarão, ouve um negócio, cai, limpa no chão, fica cego. E naquele momento ele tem uma transformação, um encontro. Quem é você? Eu sou Jesus que você persegue. E a vida dele muda. Ele não vai mais para Damasco, ele toma outro caminho, e dali ele vai. Mudou. Pedro é chamado por Jesus. Simão Pedro, ele é chamado para Jesus. Ele é discípulo de Jesus, ele caminha com Jesus. Só que depois de ter caminhado 1 ano, 2 anos, depois de ele já ter pregado, curado, ministrado, inclusive Pedro, Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas, dos seus irmãos. Você tem noção disso? O que eu quero dizer é que cada um tem uma história, cada um tem um momento de encontro. E o momento de encontro com Pedro foi quando Jesus chegou para ele e falou assim, você vai me trair, Pedrão. Ele falou, não, que isso, não vou. Você vai me trair. A ponto dele entender, passar por aquilo lá, trair Jesus. E aí verdadeiramente, ele teve um encontro com Cristo. A certeza que eu tenho, e aí de novo, pela misericórdia que ele teve na minha vida, é que ele não vai te perder. Ele nos atrai para perto dele. E da mesma maneira que a pastora falou aqui na hora do louvor, sabe, ele não vai, ele nos atrai. E talvez esse turbilhão que está passando pela tua vida atualmente, é a oportunidade que Deus está te dando, para você ter um encontro real com Ele. É isso. Só que em vez de a gente começar a olhar desse negócio, desse problema, dessa situação, e criar caso, não. Pegue isso e fala, Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor.
Eu quero conhecer mais o Senhor, eu preciso. Nós precisamos ansiar, por isso ter fome, sede. Sede. E aí, entenda o que eu vou dizer. E essa sede não é sede de vir para a igreja, é sede de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente tem sede de Deus, o vir para a igreja é automático. Porque não é gostoso quando a gente está junto aqui adorando a Deus? É gostoso quando você está em casa, é gostoso quando você está orando lá, quando você louva na tua casa, é super bom. Mas é muito gostoso quando a gente está junto adorando e louvando ao Senhor. Você não acha? Eu acho. É isso. Cadê essa sede? Cadê? Não podemos mais nos conformar em ser crente, gente. Por incrível que pareça. A gente precisa conhecer o dono do cristianismo, o dono do evangelho. A gente precisa conhecer o nosso Deus. Ele precisa se apresentar para nós. Ele precisa e Ele deseja se apresentar para cada um de nós. Isso é algo individual. Isso pode acontecer aqui no meio de um culto. Isso pode acontecer no meio de um louvor. Isso pode acontecer na tua casa. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas para que isso aconteça em qualquer lugar, nós precisamos estar abertos. Nós precisamos querer. Nós precisamos falar: Jesus, eu quero isso. Sabe, eu não quero mais ficar no raso. Porque de verdade, gente, o raso cansa. O raso chega uma hora que esgota. Chega uma hora, como eu fiz, de novo, chega uma hora que não faz mais sentido. Ah, mas se é só isso, então deixa para lá. Sim, agora eles já se viram lá, já tem mais gente ali. Entende? A nossa mente buga. Nós precisamos desse encontro. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ver Deus falando com a igreja de a igreja de Sardes, E diz assim, Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Para essa igreja, Deus fala: olha, a fama que você tem, quer dizer, o exterior que você tem, a casca, parece boa. As obras estão sendo feitas. Não está dizendo que as obras não. Ele falou assim: conheço as suas obras. Tem obra. Tem. Mas por dentro está morto. Por dentro não tem mais nada. Ele diz lá: olha, esteja atento, fortaleça o que resta. Se a gente continuar, voltando um capítulo, capítulo 2, agora sim a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, para outra igreja, Deus fala o seguinte: essas são as palavras que, versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O tempo, o passar do tempo, endurece o nosso coração. Sabe, as coisas vão começando a se tornar normais.
Normal. O agir de Deus parece que se torna normal. O estar na casa de Deus se torna algo normal, monótono. Entende? Sim, eu vou, culto, que dia que tem culto? Terça, sexta, sábado, domingo. Ah, tá bom, eu vou. É normal. É por quê? Porque minha igreja tem, então eu vou lá, tal. Mas o que a gente está fazendo? Estamos fazendo tudo. A gente está orando, estamos louvando, estamos cantando, estamos fazendo, estamos servindo, estamos fazendo tudo. Mas o chamado de Deus é para que a gente volte. É para que a gente entenda que desde o princípio, o que nós mais precisamos é dele. E aí, de tudo isso que eu falei aqui, nessa noite, a gente tem 3 posições aqui, situações. A primeira é que talvez seja o teu primeiro, o segundo, o terceiro encontro com Jesus. Você está se encontrando agora com Ele. Você está no primeiro passo, sabe? Você precisa aceitar Jesus, você precisa ainda reconhecê-lo como teu Salvador. E está tudo bem. O segundo é talvez você já tenha aceitado Jesus. Você talvez já tenha, até trabalhando, esteja até aqui com a gente há muito tempo já. Mas esse encontro real ainda não aconteceu na tua vida. Você já é crente, sua família é crente. Entende? Você está tudo bem. Mas entenda isso de uma vez por todas. Não basta. A gente precisa ter esse encontro. Não basta. Assim, tem que arder. Ou, é exatamente esse último exemplo que nós demos agora, da igreja de Éfeso. Já estamos aí. Estamos indo. Já tivemos encontro com Jesus. Mas o tempo passou. E a gente não renovou esse encontro, entende? A gente não buscou mais, a gente se acostumou. E algo tão estranho isso, mas é real na nossa vida. Se acostumar com a glória de Deus. Uau. E talvez a gente esteja nisso. Somos crentes, já tivemos encontro, já tivemos dias gloriosos com Cristo. Mas hoje a gente é frequentador da igreja. Hoje a gente está indo assim, sabe por quê? Porque, nossa, eu já estou mais idoso, estou mais idosa. Não, gente, você não está entendendo. Não tem idade para isso não. Não tem idade para isso não. E em nome de Jesus, se da mesma maneira que Caim e Abel tiveram oportunidades, Adão e Eva tiveram oportunidades, os ladrões tiveram oportunidades, que esta noite, a oportunidade que nos é dada, a gente aproveite. Porque uma coisa eu sei, Jesus está aqui. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho dúvida disso. E se Ele está aqui, o único que pode impedir desse encontro ser real, sou eu mesmo, na minha vida. O único que pode falar assim, hoje não, hoje eu estou cansado, hoje não, hoje você não sabe como foi minha semana, hoje não, você não sabe como eu cheguei aqui, hoje não, porque eu briguei com meu marido, eu briguei com minha mulher, hoje não, amanhã quem sabe? Mas em nome de Jesus, feche seus olhos nesse instante.